Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos dar uma olhada aí em resistência elétrica e como vocês estão vendo aqui, ó, parte 1, porque nós vamos dividir isso em umas boas 3 ou 4 aulas e essa primeira, sapatinho, tranquilão, para a gente poder entender a base teórica, combinado? Porque senão a gente acaba ficando perdido em um montão de fórmula. Então, antes de exercitar, antes de tentar mexer em qualquer coisa, vamos ver como a gente pode entender o que é resistência e essa coisa toda. Bem, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Em algum momento você vai ver essa fórmula aqui, ó, que a resistência é a relação entre a DDP e a intensidade de corrente, que, para ficar elegante numa linha só, lhe vai ser apresentado dessa fórmula, esta fórmula vai lhe ser apresentada desta forma, conhecida como a lei de Ohm, em homenagem ao cientista que estudou isso. Só que nem todo o tempo um resistor segue essa lógica que seria linear. Então, eu tenho aí um resistor que eu coloquei em diferentes diferença de potencial e vi qual intensidade de corrente a qual ele ficou, tá? Submetido ao DDP, gerou uma intensidade de corrente. E você pode ver que nesse trecho aqui e nesse trecho aqui não tem essa lógica linear. Ou seja, se a gente quiser ser rigoroso, a gente vai dizer que essa fórmula é válida para alguns resistores, então eles vão ser chamados de resistores ôhmicos, e mesmo assim em determinados trechos de DDP, gerando determinado trecho de corrente, que seria isso aqui. Enxergaram? Bem, a resistência, ela é dada em ohms, e o símbolo, essa ferradura aí, nada mais é do que a letra ômega em grego. Beleza até então? Tá? E isso no sistema internacional. Bem, até então, você sabia da aula que a gente discutiu sobre corrente elétrica que a potência é igual a U vezes I. Bem, e hoje eu mostrei para vocês que a DDP pode ser expressa como intensidade de corrente multiplicado pela resistência. Aqui, ó. Enxergamos? Desta forma, a gente pode brincar com essas duas fórmulas aí para pensar a potência. Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte: potência. Bem, no lugar de U eu vou botar RI. Então, RI vezes I. Então a potência pode ser I ao quadrado multiplicado por R. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é fazer o seguinte, ó. A potência, acabei de dizer, I ao quadrado multiplicado por R. Se eu multiplicar por R e dividir por R, dá no mesmo, não dá? Só que I vezes R não é U, então isso aqui vai dar U ao quadrado dividido por R. Vou colocar as três fórmulas aqui junto. Primeiro, essa aqui que a gente viu na aula anterior, essa daqui que a gente acabou de ver agora e mais essa daqui que a gente acabou de ver agora. Aí você fala que assim, Remo, qual que eu vou usar? Depende da questão. Algumas questões você mata olhando essa expressão de potência, outras você mata aqui, outras você mata aqui, ou você pode até ir combinar elas, tá? Então vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. E na hora de fazer os exercícios que eu pretendo deixar para a próxima aula, tentei fazer essa aula de uma vez só. Gente, ficou com 26 minutos, aí ninguém merece. Vamos fazer por partes, com calma, para que vocês possam me aturar legal. A outra coisa que eu posso falar para vocês sobre resistência é a resistividade. E aqui eu vou aproveitar para dar uma paradinha para poder fazer vocês entenderem o que é resistência. Vou pegar esse resistor aqui, que é o que está fácil de ver, não está poluído, para vocês entenderem o conceito de uma maneira global. Bem, você tem uma malha eletrônica aqui.
e você está passando uma corrente elétrica. Conforme os elétrons da corrente elétrica forem passando aí nessa malha, eles vão perdendo energia, porque de vez em quando vai esbarrar na malha ali e a resistência, né, que é a característica que diz que é uma espécie de, desculpe a palavra, que eu acredito que nem existe na língua portuguesa, de um atrapalhamento. Qual é a metáfora que a gente pode usar? Eu não estou usando do cano de água o tempo todo, a água está passando por aqui. Imagina que a água vai colidindo com a parede do cano. Então, a tendência da água aqui também é perder velocidade, é perder energia cinética. E como nós sabemos, a energia ela não se perde, a energia ela vai se transformar. Então, quando eu falo que perde energia cinética, vai ter a tendência do sistema aquecer, porque você transforma energia cinética em calor. Então, a resistência vai ser uma característica do teu condutor metálico, por exemplo, no qual tem uma espécie de, mais uma vez, desculpa a palavra, que eu acredito nem existe na língua portuguesa, um atrapalhamento da passagem. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a tal da resistividade. Vou usar a letra Rho, é uma letra grega. Que você pode imaginar que, por exemplo, o fio de cima é de alumínio, esse aqui é de alumínio e o aqui o de baixo é de cobre. O outro é de prata, o outro é de ouro. Então, dependendo do material, a tua rede cristalina tem características diferentes, então vai atrapalhar de maneira diferente. Então, diretamente proporcional a esse Rho. A outra coisa que você pode pensar é o seguinte: se eu tenho um cano de água largo, de 4 polegadas, a água vai passar com mais facilidade, vai ter menos onde atritar. Se o cano é mais fechadinho, de meia polegada, a água vai passar com mais dificuldade. Da mesma forma a corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser atrapalhada inversamente proporcional à área. Porque quanto maior a área, mais facilmente vai passar. E como eu falei que a resistência é o atrapalhamento da passagem da corrente elétrica, fica inversamente proporcional. Agora, quanto ao comprimento. O comprimento, quanto maior, mais atrapalha. Então, eu tenho aqui diretamente proporcional ao comprimento. Então, juntando tudo, a resistência vai ser diretamente proporcional ao Rho, que é uma característica do material. Cada material tem o seu Rho próprio. Ela é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E inversamente proporcional à área. Então, a resistência pode ser calculada dessa forma aí. Seguindo, para fechar a parte teórica, eu separei algumas questões para fazer. Essa primeira eu vou fazer nessa aula e tem mais, tá vendo aqui que é ali em cima, 5/9? Então vou deixar as outras 3 questões para fazer na aula seguinte, combinado? Então, o que acontece quando colocamos uma lâmpada incandescente projetada para 110 volts numa rede de 220 volts? Bem, vamos pensar em termos de potência. Potência, eu já falei para vocês, pode ter esse aspecto, esse aqui ou esse aqui. Aí você fala, qual fórmula eu vou usar? Gente, tá aqui o desenho da minha lâmpada. Qual característica física da lâmpada? Característica física da lâmpada é essa resistência daí. Então a resistência dela não vai mudar. Belezura pura? Então tem a ver com resistência, então não é essa. Eu estou dizendo quanto é que é a corrente diretamente? Eu posso até calcular, mas não estou dizendo. Então vamos trabalhar com essa daqui, ó. Então potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Show de bola? Então, tá lá a tua lâmpada projetada para 110 volts, você mora no Rio de Janeiro, você tem uma lâmpada lá, quer assim, vou colocar essa aqui mesmo, lá em Nova Friburgo, que a DDP é de 220 volts. Então, como a potência é proporcional ao quadrado da DDP, inversamente proporcional à resistência ela é fixa para as duas situações, a mesma lâmpada no Rio de Janeiro ou em Nova Friburgo, o que vai acontecer? Quando você pega a lâmpada que foi projetada para 110 lá no Rio de Janeiro e você levou para Nova Friburgo,
A tua DDP dobrando, a sua potência não vai dobrar, ela vai dobrar ao quadrado. Então a potência vai multiplicar por 4. Agora você imagina um equipamento que foi projetado para trabalhar com 60 watts. Você vai trabalhar com 240, meu irmão, é um abraço, você vai estourar essa lâmpada. Adeus ela. A chance dessa lâmpada sobreviver a essa história, olha, meu amigo, e assim, sendo natural do Rio de Janeiro e tendo servido no quartel de Nova Friburgo, que eu vi de pessoal queimar equipamento, lá não foi brincadeira. Então, rádio, né? Hoje em dia as coisas são bivolts, né? Mas imagina, né? Agora o contrário. Se por um acaso você tá lá, ó, tua potência, DDP ao quadrado dividido pela resistência. Você tem uma lâmpada que trabalha com 220 volts. E você leva ela para 110 volts, na hora que você pegar isso aqui pela metade, não vai dividir pela metade, vai dividir pela metade ao quadrado. Então ela vai trabalhar com a potência 4 vezes menor. O que quer dizer? Que a sua lâmpada incandescente vai funcionar. Só que com um brilhozinho michuruca que não vai servir para nada. Vai ficar aquelas luzezinhas que a gente coloca para santinho, né? Então não vai resolver seu problema. Mas não vai estourar a tua lâmpada. Ela só vai funcionar muito fraquinha. Beleza, pessoal? Então, para essa aula não ficar muito longa, como eu já falei para vocês, tenho 3 exercícios que ficaram para a aula seguinte. Então, por enquanto, vocês fiquem, como sempre, com aquele abraço.